Boa tarde, boa quinta-feira, jogo aberto SC começando, Copa do Brasil é mata-mata, alegria para uns, tristeza para outros. Mais uma eliminação precoce para o Avaí, Leão da Ilha perde de virada para Retrô e deixa escapar R$1.400.000. Infelizmente não, fizemos um bom jogo. Camboriú faz história na Copa do Brasil, Camboriú estreia com vitória e avança na competição. Hoje é dia de Criciúma, Tigre tem vantagem do empate na Copa do Brasil e técnico tem todo o elenco à disposição. Na estreia na Copa do Brasil, o Camboriú precisava vencer para avançar e fez o dever de casa. Quarta-feira, dia 1º de março. Esse dia vai ficar marcado na história do Camboriú. Afinal, foi a primeira vez que o clube disputou uma Copa do Brasil, a competição milionária. E a estreia não poderia ter sido melhor para a Cambura. Jogando em casa e com o apoio do torcedor, o Camboriú foi para cima do Manaus e fez o goleiro Reinaldo trabalhar. E a festa ficou completa ainda no primeiro tempo. E o responsável foi o Gabriel Tonini, que balançou as redes no Estádio das Nações. O Manaus até tentou reagir na segunda etapa, mas não teve jeito. Era a noite do Camboriú fazer história. Na primeira vez na competição nacional, conseguiu a classificação para a segunda fase e mais R$900.000 caiu nos cofres da Cambura. Faz um Pix! Faz um Pix! Faz um Pix, CBF! Sabíamos que seria uma partida muito difícil, uma partida eliminatória. O Manaus com uma história hoje muito maior do que a do Camboriú, né? O Manaus, nas últimas 4 edições de Copa do Brasil, passou na primeira fase, mas com a nossa humildade, né? Com o trabalho do grupo, o grupo fantástico de atletas, grupo fantástico de jogadores, né? Fazendo tudo que a gente tem pedido desde que nós chegamos aqui, conseguimos essa classificação, né? O jogo em si foi um jogo muito difícil, um jogo disputado, nós sabíamos que seria dessa forma, né? Na segunda fase, o Camboriú já sabe quem vai enfrentar. Vai pegar o Bahia, mais uma vez em casa, no Estádio das Nações. Ainda sem data e horários definidos pela CBF. A história para o Avaí foi bem diferente. O Leão da Ilha tinha a vantagem do empate, mas Copa do Brasil é atenção. Infelizmente não, fizemos um bom jogo, eles tiveram as oportunidades, eles aproveitaram. E infelizmente aquilo que viemos buscar nós não conseguimos. As coisas não saíram como planejado para o Avaí. O Leão encarou o Retrô na Arena Pernambuco. E logo aos 4 minutos, o técnico Alex precisou fazer a primeira substituição, por lesão, do zagueiro Roberto. Os donos da casa abririam o placar se o árbitro não tivesse anulado esse gol de Renan, por falta de ataque. Aí foi a vez do Avaí balançar as redes e começar a contagem do jogo. Lucas Silva recebeu o cruzamento de Robinho e testou para fazer 1-0. Mas o Leão nem teve tempo para comemorar, já que 2 minutos depois o Retrô empatou com William Marcílio. O Avaí levou sorte por ver mais um gol dos mandantes ser anulado. Após saída errada do time catarinense, foi marcado impedimento. No segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo que o primeiro, com o Retrô querendo mais. Aí veio a experiência do atacante Fernandinho, com esse golaço de cobrança de falta, virando para o Retrô e colocando o time na próxima fase. 5 minutos depois, a base azurra colocou o Leão no jogo novamente. Modesto empatou, mas a Fênix tinha Fernandinho, que nos minutos finais aproveitou a cobrança de escanteio e marcou a virada do Retrô por 3-2 e a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Já o Avaí dá adeus mais uma vez de forma precoce à competição milionária. Nós planejamos, nós projetamos, nós treinamos, mas individualmente algumas peças não funcionaram e isso acarreta no coletivo. No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho, mas nada assim que tivesse uma relevância grande no jogo. Eu acredito que eles tiveram muito mais concentrados do que nós, né? Nós erramos muito num jogo eliminatório como esse. Nós tomamos 3 gols e tiveram mais 2 gols anulados. Uma noite muito ruim nossa, num jogo decisivo como esse, a gente já falava aí antes da partida. É um jogo em que você
tem que ter uma margem de erro pequena e infelizmente nós tivemos uma margem de erro grande que faz com que a gente fique fora da competição. Dos 6 times de Santa Catarina na Copa do Brasil, 5 já entraram em campo. Por enquanto, Brusque, Marcílio Dias e Camboriú estão na segunda fase da competição milionária. Já Avaí e Chapecoense foram eliminados. 2 times de Série B do Brasileiro. Agora falta o Criciúma. Falando no Tigre, o Carvoeiro joga hoje às 4h30 da tarde contra o Real Ariquemes, em Rondônia. O Criciúma chega à Copa do Brasil com história na bagagem. O Tigre é o único catarinense com o título da competição milionária, em 1991. E é com essa força dessa trajetória que o Carvoeiro entrará em campo hoje. Todo jogo pra gente é uma decisão. E é mesmo, já que a Copa do Brasil é mata-mata. E é essa confiança que a gente quer que o torcedor tenha, né? Que nós vamos buscar nossa classificação, claro, sempre buscando um resultado de vitória. E se não ocorrer, sabendo que o empate também nos favorece. Para o jogo contra o Real Ariquemes, o técnico Cláudio Tencati tem todos os atletas à disposição e pode manter o mesmo time que venceu o Figueirense no Catarinense. Se está se ganhando, não tem por que ficar se mexendo demais. O Carvoeiro tem 2 trunfos, o time entrosado e a vantagem do empate por ser visitante. Mas é claro que o torcedor não quer correr o risco e só pensa na vitória para avançar na Copa do Brasil e o clube embolsar mais R$1.400.000. Falando dos catarinenses que estão na segunda fase da Copa do Brasil, o Brusque irá encarar o CSA em Alagoas, o Camboriú recebe o Bahia e o Marcílio Dias, que será visitante, conhece hoje o adversário, Maringá ou Sampaio Correia. No Campeonato Catarinense, Chapecoense e Brusque vão abrir a 10ª rodada e vale as primeiras posições. Chapecoense e Brusque vão se enfrentar nessa rodada. Os dois já estão com a vaga para as quartas de final garantida. Mas isso não quer dizer que eles vão aliviar nas últimas rodadas. Muito pelo contrário. O foco é ser em primeiro colocado, sabe? Esse é o nosso foco, para a gente ter qualquer tipo de vantagem para a próxima fase. O importante é estar em primeiro. Claro que a gente quer fazer o máximo de ponto possível, né, para estar ali na ponta da tabela. E a partida que será disputada em Chapecó, na Arena Condá, vai colocar frente a frente o melhor ataque da Chapecoense, com 16 gols marcados, contra uma das melhores defesas do estadual, do Bruscão, com apenas 4 gols sofridos, além de ser o único time invicto do catarinense. O treinador vai jogar dentro de casa, né? Eles são adaptados àquele tipo de campo. Nós temos que fazer valer a nossa força dentro de casa, principalmente, que a gente vem conseguindo, né, ganhar os nossos jogos em casa. E para a partida pode pintar novidades na escalação dos dois times, porque tanto o Chapecoense quanto o Brusque anunciaram atletas novos. No Verdão, quem está chegando é o lateral esquerdo Cristiano, que vem emprestado do Fluminense até o final da temporada. Ele será apresentado hoje à tarde na chave. Já o quadricolor trouxe um velho conhecido da torcida. É o zagueiro Everton Alemão, que estava no Mirassol. Agora, resta saber se eles estarão em campo no duelo que está marcado para acontecer neste sábado, às 4h30 da tarde. O Brasil vivia a expectativa do brasileiro Filipe Drugovich pilotar o carro da Aston Martin neste fim de semana. Fim de semana de Fórmula 1 começa antes, começa já na quinta-feira com notícias. Bom, a gente já sabe, saindo da pré-temporada, que a Red Bull está forte, confiável, logo atrás viria a Ferrari, mas que ainda deve um pouco em relação ao ritmo de corrida, e depois a Mercedes e a Aston Martin foi a grande surpresa até agora. Começa com notícia por quê? Porque Lance Stroll, que é o companheiro de equipe de Fernando Alonso, se machucou de bicicleta, não pôde participar da pré-temporada porque machucou os 2 punhos. E aí, Filipe Drugovich, o brasileiro, fez a pré-temporada ao lado de Fernando Alonso e a expectativa era que ele assumisse o cockpit aqui durante o fim de semana. Mas Lance Stroll viajou para cá e garante que está pronto para pilotar. A equipe já mandou até um comunicado oficial, pelo menos até sexta-feira à noite. A gente tem o comunicado oficial dizendo que Lance Stroll vai pilotar. Eu digo sexta-feira à noite porque sexta-feira a gente tem 2 treinos livres longos. E aí é que a gente vai ver se ele realmente está recuperado dessas lesões. E Filipe Drugovich fica na espera. Se por acaso precisar ser utilizado, ele está aqui. A temporada 2023 da Porsche Cup também começa neste fim de semana em Interlagos, com a primeira etapa da categoria Sprint, e o catarinense André Gaidzinski estará na pista.
Vai começar a temporada da Porsche Cup Brasil 2023. E nesse final de semana, nos dias 4 e 5 de março, a primeira etapa acontece em Interlagos, São Paulo. E eu estou indo muito motivado. E esse mês de março a gente começa com um carro diferente. Um carro para homenagear as mulheres. Com um destaque com os nomes das mulheres que fazem parte do automobilismo, as mulheres que fazem parte da minha vida, para a gente fazer, né, duas boas corridas no sábado e no domingo. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas amanhã, 12h30, estou de volta com as informações. Criciúma, será que avança? Será que sai da Copa do Brasil? Te espero amanhã. Tchau, tchau.